Olá pessoal, boa tarde, ainda é boa tarde, 17h52 aqui. Finalmente eu consegui configurar para fazer um vídeo, né, com as condições que eu tenho aqui, os recursos que eu tenho. Eu tive que adaptar algumas coisas para fazer uma videoaula legal e ajudar vocês aí com as dificuldades que vocês estão tendo em relação à prova de segunda-feira. Eu vou gravar em partes, tá bom? A videoaula. Nessa primeira parte eu vou dar uma introduçãozinha sobre alguns conceitos que eu acho importante vocês saberem, e aí a gente já vai para os exercícios. Eu vou abrir aqui para comentar e eu vou postar lá no Classroom por partes, porque eu não tenho muita experiência editando vídeo. Então eu acho melhor produzir mais conteúdo para ajudar vocês com o meu tempo do que passar horas editando vídeo. E quem trabalha com isso sabe o quanto isso o quanto é trabalhoso, né? Então vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês entendam um conceito que ele passa a ser dificultoso porque ele não é um fenômeno em si. Ele é uma conversão para uma escala, que é a unidade de massa atômica. Os átomos, eles são entidades que são muito pequenas e muito leves, ordens de grandeza. Quando eu falo ordem de grandeza, pessoal, significa que eu estou ou reduzindo em 10 vezes o meu valor em magnitude, ou aumentando ele. Por exemplo, seria a potência. Vocês veem aqui esse número, 1,66 vezes 10. Esse chapeuzinho aqui significa que está elevado a potência negativa menos 24. Ou seja, esse número tem 0,00000 e assim por diante, casas decimais, de tão minúsculo que ele é. Então, esse aqui é o valor em gramas, seria de 1/12, né? Da razão 1/12 do átomo de carbono que possui massa 12. Aí, peraí, Adriano, aqui você já confundiu minha mente. Calma lá, vamos lá. Os químicos e quem trabalhava na área precisava de uma escala que não precisasse escrever esses números assim por notação científica, porque isso não é intuitivo. Então eles fizeram essa convenção selecionando o carbono, que é um dos elementos mais abundantes na natureza, para padronizar. Então eles conseguiram detectar a massa em gramas do carbono, e aí eles fizeram essa relação, dessa razão, dividiram em 12 partes no caso, né? Você está vendo aqui o ciclo, né? 12 partes, ó, da massa total do carbono. O carbono tem uma massa atômica, que a gente já fala 12U. Significa, ó, que ele tem 12 partes dessa massa atômica. E cada uma parte dessa, cada uma unidade de massa atômica, ela equivale a esse valor aqui em gramas, ó. 1,66 vezes 10 a menos 24. Então, o que é importante saber daqui? É importante saber que uma unidade de massa atômica vai equivaler a esse valor em gramas. Então, pessoal, vocês podem fazer que na maioria dos cálculos químicos que vocês vão realizar na prova, pode ser utilizada a ferramenta matemática que é a regra de 3, né? Que é advento os produtos dos extremos é igual aos produtos dos meios, né, no caso. Então, o químico ele é muito amigo da regra de 3. A gente faz uma relação e através dessa relação, uma unidade de massa atômica equivale a esse valor em gramas. Então, quantas unidades de massa atômica vai equivaler a tal valor em gramas? E aí eu acho o meu resultado. Certo? Vamos entender isso mais nos exercícios, mas aqui não quebrem cabeça na forma de entender isso por conceito, porque isso não é um fenômeno.
Isso são só unidades que os químicos e quem trabalha na área precisam para facilitar até seus cálculos e o entendimento desses números quando eles estão fazendo alguma análise ou alguma investigação. Então, o que vocês precisam saber é só fazer a conversão desse número para gramas ou de gramas para esse número, para a resposta do exercício que você está fazendo, de acordo com o que a resposta deseja, né? Então, vamos lá. Esse é o conceito de massa atômica, certo? O outro conceito que eu quero falar para vocês, que esse apareceu aqui nos exercícios, é aquelas massas atômicas da tabela periódica. As massas atômicas da tabela periódica, elas são uma média ponderada da representação dos elementos que a gente encontra na natureza. Como assim? Por exemplo, aqui, o neônio, ele tem esse elemento aqui, esse isótopo, no caso, lembra que esse isótopo é quando tem um mesmo elemento, na mesma identidade atômica, o mesmo número de atômico, mas diferentes números de massa. Por quê? Porque lá dentro pode ter um neutro, por exemplo, e aumentar o número de massa do elemento. Para mudar o elemento, eu tenho que alterar o número atômico. Se eu altero o número de massa e mantenho o número atômico, eu estou criando, entre aspas, estou fazendo um isótopo do elemento. Ou seja, naturalmente o neônio ele tem os isótopos, né? Os isótopos de massa 20, que olha, ele é encontrado 90% das vezes. Se você encontra um neônio, 90,92%, vocês podem ver aqui, ele está com essa massa 20. Mas aí eu posso encontrar também 0,26% com essa massa 21, que é o isótopo, que é o outro isótopo dele, e 2,82% com essa massa 22. E até outros casos mais raros, só que quanto mais você diferencia a massa do número atômico, mais você está colocando nêutron lá dentro, outra partícula. Ou seja, você está mexendo com a estabilidade desse átomo. Então, se eu quero uma representação mais fidedigna do número de massa dos elementos, né, dos elementos periódicos, eu não posso simplesmente considerar somente, por exemplo, o neônio com a massa 20, porque não só existe ele. Né? Então, o que é que eu faço? Eu faço uma média ponderada, certo? Onde a razão dessa média pode ser por 100 para facilitar os cálculos, e aí eu faço uma média ponderada de cada valor desse aqui. Por exemplo, aqui ó, vocês veem que está aparecendo o número de massa aqui, 20,1797. Esse resultado é um valor aproximado do valor que eu peguei o neônio de massa 20, o isótopo de massa 20, multipliquei pela sua abundância natural, que é essa porcentagem 90,92%. Mais o neônio de massa 21, o isótopo de massa 21, multipliquei pela sua porcentagem natural, que é essa 0,26%. E assim eu adiciono também o isótopo de massa 22. Né? Ou seja, vamos fazer isso aqui? Eu pego o meu neônio, para vocês, e eu já peço perdão, porque eu não tenho muita habilidade aqui de escrever no digital. Mas vamos lá. Eu pego o meu neônio e boto aqui, ó. Acho que é melhor eu fazer luz. Eu pego o meu neônio, massa 20, aí eu coloco vezes, né, que é a porcentagem que ele aparece na natureza, o isótopo 20 aparece como? A gente viu ali no slide, 90,92%. Aí eu faço essa proporção aqui. Aí isso aqui eu somo mais e vou fazendo. Deixa eu diminuir esse tamanho para aparecer tudo. Isso aqui eu somo mais, aí pego o neônio de massa 21 vezes
a porcentagem que ele aparece, 0,26. Certo? Vou prosseguindo, mas veja que eu estou adicionando, porque a média ponderada 22, isótopo de massa 22, vezes a porcentagem que ele aparece, 8,92. Tudo isso, para facilitar a minha vida, eu faço por uma razão de 100%, que não é a razão que eu estou trabalhando, ó. Passo o traço aqui, e aqui embaixo eu coloco o meu valor. Ó. 100. Divido por 100, porque não é razão, 100. Pronto. Isso aqui eu tenho aquela massa que aparece lá na tabela periódica. Não é só de um isótopo unitário. Aquela massa da tabela periódica, ela considera todos os isótopos que aparecem naturalmente. Ou seja, eu tenho um isótopo de massa 20 vezes a abundância dele natural, mais o isótopo de massa 21 vezes a abundância dele natural, mais o isótopo de massa 22 vezes a abundância dele natural, dividido por 100. E isso vai me dar a massa atômica, né, do meu composto, a média ponderada da massa atômica, né? E essa massa é justamente a que aparece lá na tabela periódica, certo? Isso é a média ponderada, é a massa relativa dos elementos. O outro conceito que eu quero abordar rápido é as relações que a gente vai fazer. Os cálculos químicos, eles são muito em cima de convenções. Lembra aqui, ó, esse número aqui, eu já vou direto para ele, é a constante de Avogadro. De onde vem essa constante, Adriano? Vem lá dos testes experimentais que Avogadro fazia com gases, certo? Então, uma constante, ele encontrou uma proporção entre valores, e para transformar essa proporção em igualdade, você coloca uma constante. Então, que no caso aqui é esse valor, né? 6,02 vezes 10 a 23. Esse número vocês não podem esquecer. Decora aí, realmente é decorar 6,02 vezes 10 a 23, que essa constante ela vai aparecer demais na resolução de nossos exercícios, certo? Outra questão que você tem que se atentar é a massa molar do meu composto. A massa molar ela é dada porque ela aparece lá na tabela periódica, né? Digamos assim, por exemplo, eu tenho a água, a molécula de água, no caso, né? 1 mol de molécula de água, vocês veem que tem aqui ó, uma relação. 1 mol está para determinada massa molar, que está para esse valor aqui, ó, que está para esse litro. Calma aí que eu vou explicar tudo essa relação bem direitinho. O mol é a outra quantidade que eu quero que vocês não se destruam tanto cognitivamente para tentar entender. Por quê? Porque ele é uma conversão para facilitar as nossas análises químicas. Ele é uma conversão que vai me dizer mais ou menos aproximadamente a quantidade de matéria que eu tenho em uma porção de grama, em um certo volume, enfim. Então, aí você fica meio perdido, né? Mas eu não sei se 1 mol, 10 mol, 20 mol é grande, é pequeno. Então, essas noções, né, que a gente tem do mundo macroscópico, se eu falar aqui 1 quilômetro, 10 quilômetros, já é muito bem, vamos dizer assim, você já fica com uma percepção muito boa da escala que eu estou falando. Para 1 mol, isso no momento não é possível, só à medida que vocês forem se acostumando, fazendo exercícios, quem for futuramente embarcar em áreas, né, que mexem diretamente com as aplicações químicas, que vão se familiarizar mais. E aí vai passar a ter mais sentido quando você estiver trabalhando com análises que vai fazer 0,1 mol em concentração, né? 0,1 mol por litro. Essas questões vai fazer mais sentido. Mas agora eu quero que você entenda que isso é uma quantização que a gente
precisa para trabalhar com compostos muito pequenos, né? Moléculas são da ordem, átomos são da ordem de 10 a menos 10, né? Uma ordem de grandeza que a gente nomeia em Angstrom, é totalmente fora da nossa realidade. Não tem como eu isolar um átomo assim, tem vários átomos de ar, de oxigênio, nitrogênio passando aqui, então a gente precisa dessas convenções para as coisas fazerem mais sentido, tá bom? Então é isso. Não quebra tanto a cabeça para entender o que é mol, só vai se acostumando o que ele representa, o que ele está querendo te dizer. E você sabe, né? Claro, se eu tenho um composto que tem 10 mol por litro de concentração e 1 mol por litro de concentração, o 10 mol por litro de concentração está bem mais concentrado, porque ele tem 10 vezes mais matéria por litro daquele composto do que a minha outra solução, por exemplo, de 1 mol por litro, certo? Então, voltando ao exemplo, a gente fez essas conversões todinhas, eu digo a gente, os químicos, fez essas conversões todinhas para facilitar a nossa vida. Porque eu já posso saber que 1 mol, olha só que coisa mágica e maravilhosa, sem precisar nem olhar na tabela periódica, eu já posso fazer que 1 mol de água, né, 1 mol de água tem 18 gramas. Por quê? Porque a água não tem 2 hidrogênio e 1 oxigênio, né, H2O. Cada hidrogênio, cada 1 mol de hidrogênio tem 1 grama. Cada 1 mol de hidrogênio, cada 1 mol de hidrogênio tem 1 grama. Com 2 mols eu tenho 2 gramas. Cada 1 mol de oxigênio tem 15,99 por aí, arredondando 16 gramas. Então, se a molécula da água é H2O e eu tenho em cada molécula de água, e é essas conversões que você vai precisar se atentar. Cada molécula de água, na fórmula, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Ou seja, na somatória total, cada mol de água, eu tenho 18 gramas. Essa é a massa molar da água, por exemplo, 18 gramas por mol. Essa é uma relação que você pode fazer para achar qualquer coisa. Por exemplo, assim, de gramas ou de mol. Você sabe que 1 mol tem 18 gramas. E essas massas molares, pessoal, elas são dadas, tá bom? Se você for trabalhar nos exercícios com elas, massa molar, sei lá, do sulfato de cobre, do alumínio, do nitrato, de qualquer coisa que você for trabalhar e utilizar a massa molar, é dado, tá bom? Ou há algum meio de você descobrir. Então, se eu tenho 1 mol, eu tenho uma relação fixa, 1 mol, 18 gramas. Então, eu posso achar, fazendo uma regra de 3, mais uma vez, eu posso achar qualquer quantidade de mol se eu tiver a outra parte em gramas ou vice-versa. Por exemplo, 1 mol equivale a 18 gramas, né? Então, se eu tenho 10 gramas de água, quanto isso equivaleria em mols de água? Entende? Então, começa daí as dicas, ó. E lembra dessa fórmula, tá aqui, ó. O número de mols, ele é igual, ele é equivalente à massa pela massa molar, tá bom? É assim, ó. Deixa eu botar aqui no quadro. Ó. O número de mols, eu vou botar aqui, ó. N, tá bom? Vou representar o número de mol por N. Ele é igual a massa em gramas pela massa molar. E aí, pessoal, eu costumo representar a massa molar com 2 M maiúsculo, tá bom? Só que tem autores que representam isso com um M só ou botam alguma outra diferenciação. Eu costumo representar com 2 M maiúsculos. Aparecer 2 M maiúsculos assim, massa molar. Isso é com a igualdade, ó. Massa molar, geralmente, eu acabei de falar para vocês que é dado. Isso aqui geralmente é dado, quando você tem que trabalhar com concurso, se não for, ou tem uma forma de descobrir, por meio dessas relações. Então, o que acontece? Eu posso, se eu tiver o número de mols, eu posso achar a massa, ó. Porque, ó, eu posso passar isso para o outro lado, ó, multiplicando, e posso achar a massa. Isso vale também, se eu tiver a massa, eu posso achar o número de mols. Então, essa é a brincadeira. Os cálculos, eles vão estar basicamente nessas convenções. Eles vão estar basicamente nessas habilidades que vocês precisam ter, essa competência, para converter as unidades, para trabalhar. Se eu tenho fazer a relação, né, entender aquela relação lá,
que já está dada, que é essa daqui, ó, tá bom? E trabalhar a partir disso. Aí eu estava falando para vocês, lembra do advogado lá que eu falei, que ele estava fazendo os testes com os gases e chegou a essa constante aqui? O mol tem esse tanto de espécies. E essas espécies podem ser átomos, moléculas, íons, qualquer coisa, digamos assim, subatômica, que seja nessa esfera, né? Que a gente esteja falando, átomos, moléculas, íons, partículas, enfim. E equivale também a 22,4 litros de qualquer gás. Isso aqui é independente de qualquer gás. Então essa relação aqui ela é fixa. Se a gente está falando lá, fulano Beltrano pegou 1 mol de CO2. Opa, você já sabe que nesse 1 mol de CO2 tem esse tanto de moléculas de CO2, tá bom? Nesse 1 mol. E tem esse tanto de, e ocupa esse tanto de volume, 22,4 litros. Né? O CO2, a gente pode achar a massa em gramas dele também, a massa molar dele. É a massa do carbono somado aos 2 oxigênios. O carbono é 12. Né? Os 2 oxigênios dá mais ou menos ali 16, 38. 32, perdão. 16, 32, com mais 12, 42, 44 gramas por mol, salvo engano. Então, essas massas molares que vocês, quando não é dada assim, massa molar do CO2 diretamente no enunciado da questão, vai ter a tabela periódica lá para você dar CO2, qual é a fórmula do CO2? Ah, peraí, tem 1 carbono, tem 2 oxigênio, não é? Ó, vamos lembrar aqui do nosso amigo CO2. Ó, meu C tá uma maravilha, O2. Ó, 1 carbono, cada 1 mol, vou botar aqui 1 mol de CO2, já começa a estequiometria aí, hein? Cada 1 mol de CO2 tem 1 mol de carbono e 2 mols de oxigênio. Então é essa leitura das fórmulas que vocês precisam ter, né? Porque os exercícios vão se aprofundar mais em dificuldade, mas vão continuar nessa mesma ideia. Aí ele pega assim, se cada 1 mol de CO2 tem isso, então quantos gramas tem só de carbono? Quantos gramas tem de oxigênio? Considerando que tem 2 oxigênios a cada mol. E assim vai, os exercícios vão trabalhar nessa forma. Aí eu somei a massa do meu carbono, que é 12, né? 12. Né? Somei o 12 aqui, mais... Aí somei a massa do meu oxigênio, que aqui, no caso, eu vou aproximar para 16. Né? Só que como tem 2 cada mol, tem 2 oxigênio, então vou multiplicar por 2. Porque senão eu só poderia somar outro 16 aqui, né? Mas eu vou multiplicar porque a matemática permite a gente isso. Então aqui dá 16 vezes 2 dá 32, mais ou menos. Dá 32 exatamente. E mais 12 dá 44. Então eu já posso afirmar que 1 mol de CO2 tem 44 gramas. Ou seja, a massa molar do CO2 é 44 gramas a cada mol. Né? E 44 gramas de CO2 ocupa 22,4 litros de volume. E 44 gramas de CO2 possui 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Vocês percebem que a relação é uma relação já mantida. A partir dessa relação, você vai criar uma regra de 3 ali e voa lá para achar a sua resposta. E a última coisa que eu quero atentar a vocês é justamente nessa questão. Pessoal, a regra de 3 para o químico, vocês veem, tem vários memes que falam sobre isso. A regra de 3 é uma ferramenta assim excepcional. Ela é assim maravilhosa. Ela resolve muitos problemas da nossa vida. Vocês veem as relações que a gente pode fazer, ó. 2 mols de água, como está aparecendo aqui, ó. 2 mols de água tem 4 hidrogênios. Isso equivale a quanto em gramas? 4 gramas. Cadê hidrogênio? Cada 1 mol de hidrogênio não tem 1 grama? Aí, ó.
2 mols de água tem 2 oxigênio, né? Porque cada mol de água tem um oxigênio. Então, ó, eu tenho aqui, ó, em 2 mols de água, 36 gramas. Vocês percebem isso? Essa parte vai precisar, vamos dizer assim, muito mais, não digo muito mais, não, mas digamos que 60% ou até 50% meio a meio de raciocínio matemático, de aplicação matemática. Vocês vão aplicar os conhecimentos matemáticos para achar essas relações e encontrar os valores, certo? Pronto, pessoal. Nesse vídeo eu vou ficar gravando assim vídeos curtos, porque qualquer coisa pode acontecer e para não ter que ficar editando um vídeo, como eu falei para vocês, eu prefiro muito mais gastar tempo produzindo conteúdo e resolvendo exercícios. E a partir do próximo eu já vou começar com os exercícios que o pessoal me mandou, tá certo? Que, se eu não me engano, me mandaram uma foto lá que tem umas perguntas e também as primeiras questões da lista. E assim eu vou, para o vídeo não ficar muito longo também, é importante ter pausas, né? Conforme vocês vão assistindo, aí eu vou gravando assim em pacotinhos e a gente vai trabalhando, tá bom?